atenção que ela merece. Amém. Abram suas Bíblias, meus irmãos. Lá no livro de João. João 18, versículo 4 em diante. Só para lembrar os varões que sábado é o culto dos homens. Se eu fosse você, eu não faltava por nada. 2 motivos, diga, pode falar. Vai começar a preparação para o Yom Kippur. Então, no início de setembro, iniciaremos a nossa jornada, a nossa peregrinação ali de 40 dias. 30 dias de preparação e 10 dias que vamos começar a vivermos coisas sobrenaturais até o dia que entregarmos, no dia do perdão. Amém? Quem está feliz? Amém. Quem vai participar? Amém. Amém. Eu também. Eu também. 6, 7, 8. Esse é o meu 8º ano, eu acho, no Yom Kippur. Foi o evento que mudou a minha realidade diante de Deus. Como homem, como servo, como pai, como amigo, como empresário. Enfim, mudou tudo. Abalou todas as minhas estruturas. E o primeiro eu entrei sem saber de nada. Corajoso e destemido. Aí a pessoa fala assim, você pode fazer só uma refeição. Ou você que nunca fez, é melhor você fazer 2 refeições sólidas. Aí eu perguntei para o apóstolo lá, falei, o senhor faz qual? Ele falou, não, eu só faço uma refeição pastosa. Eu falei, é essa que eu vou fazer também. Meu amigo. Oh, missão difícil. A nossa carne é terrível, né? Mas graças a Deus. Eu me lembro que no primeiro ano, perto de terminar, eu falei para a Simone, eu falei, ó, peça para o pessoal fazer uns 10 tipos de comida. Ela fez frango assado, frango frito, frango cozido, carne assada, carne frita, carne cozida. Fez tudo que vocês possam imaginar, cozido, tudo. Eu me lembro que eu comia salada e um pouquinho mais e fui para o banheiro. Me arrebentou todo. Mas a experiência de transformação da vida da gente é inexplicável. Todo homem tem que passar por isso. E toda mulher também. Lendo a palavra, João 18, 4. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Os 5 responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram, e todos caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, buscas a mim, deixai eles irem. 9. Para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro,
mete a tua espada na bainha. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: mete a tua espada na bainha. A tua resposta pronta. Pode repetir: a tua resposta pronta. A tua precipitação. O teu agir da tua forma. Coloca na bainha. Amém? Não hei de beber do cálice que o Pai me deu? Vamos ao 15 agora. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou para a porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Fechem os olhos, coloque sua Bíblia do lado. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Te damos glórias. Exaltado seja o teu nome. O Senhor é poderoso, é maravilhoso. E nós engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Faz algo maravilhoso nesta noite, em cada vida que se encontra nesse lugar. Possamos experimentar de um tempo precioso à mesa, de um tempo de intimidade à mesa, porque mesa é isso, é intimidade, é particularidade, é pertencimento, é acesso, é conexão, é direção do Senhor. Então, meu pedido, meu amigo Espírito Santo, é que o Senhor manifeste tudo aquilo que é necessário ser manifesto nessa noite, para nos moldarmos, nos transformarmos e nos conduzirmos ao centro da tua vontade, amado Deus. Repreendemos todo o mal e declaramos o teu poder, o teu mover e o teu agir. Declaramos a nossa mente, o nosso olhar, os nossos pensamentos, concentração e convicção, totalmente devocionado ao centro da tua vontade, entregue de forma livre em tuas mãos. Que os teus anjos guerreiem, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, Senhor, que o Senhor apareça, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus? É uma palavra muito rica de detalhes. Só com essa palavra dá para pregar aqui, eu acho que o ano todo, em termos de detalhes. Mas eu tive que separar um tema. O tema é entendendo o poder através da resposta de Deus. Entendendo o poder através da resposta de Deus. É fato que todos nós já conhecemos essa história. Inclusive, quem ainda não fez aliança com Jesus, também conhece essa história. A história da cruz, a história da entrega de Judas, a entrega através de uma venda, né? Daquelas moedas de prata. Todo mundo já sabe dessa história. Nessa noite eu quero fluir, guiado pelo Espírito Santo, e abastecer a noiva dele com uma exegese muito poderosa, eu creio, que o Senhor vai nos entregar agora, porque ainda também não tem. Mas vendo essa palavra e essa leitura com riqueza de detalhe, algumas coisas me chamou a atenção. Judas está indo
com autoridades, ele está indo com soldados, ele está com representante do império, e ele está com representantes também, escribas, fariseus e todos aqueles que detinham de uma autoridade específica ali dentro de Jerusalém. Só que Jesus, quando vê aquela situação acontecendo, a leitura que nós fizemos declara que ele se antecipou. Jesus se antecipou. Então, se Jesus se antecipou, Jesus é aquele que já vai direto para cumprir aquilo que é necessário. Jesus ele está pronto para fazer aquilo que é necessário, mesmo doendo. Porque às vezes a comodidade do fazer o que é tranquilo nos impede de vivermos experiências sobrenaturais em Deus. Queremos sempre a tranquilidade, queremos a paz, queremos tudo aquilo que é um mar calmo. E nunca vamos ter experiências profundas com Deus. Observe que no meio dessa comitiva tem um homem por nome de Malco. Malco ele está em uma linha ou em uma cadeia sucessória para substituir nada mais, nada menos que aquele que ele atendia, que é o Caifás. Então ele está em um modelo de ensino, ele está em um modelo de capacitação, e ele não foi lá para criar problema. Ele foi lá para fazer reconhecimento e representar aquele que tinha autoridade. Soldados sim, foram com espadas, foram com armas, mas ele foi para fazer o reconhecimento e também para validar algo acerca da cidadania de Jesus. Então ele está indo lá para validar algumas coisas. Só que aí Jesus, se antecipando, pergunta para aquela comitiva que está ali a quem eles estão buscando. E você vai ver em toda a trajetória de Jesus que até a cura que ele fazia, na sua grande maioria das vezes, ele dizia para o povo não contar para ninguém. Não conte, porque ainda não chegou a minha hora, não fale para ninguém. Então ele curava, libertava, sarava, mas ele não queria aquela comunicação aberta, ele queria algo restrito até chegar o momento de cumprir com excelência a vontade de Deus. Ele já sabia acerca do que iria acontecer, mas ele não queria alvoroço, ele não queria causar um estrago em um propósito do Senhor. Então ele pergunta: a quem vocês estão buscando? Os soldados dizem: a Jesus o Nazareno. Aí ele diz assim: eu sou. Ele se apresenta. E aí eu não sei se a apresentação de Jesus aqui já foi proposital, para manifestar poder, porque pouco tempo antes ele disse que ainda não tinha chegado a hora, mas agora a gente está vendo Jesus dando uma resposta real, revelando a sua identidade celestial em ofício cumprido na terra. Aí ele diz assim: sou eu. Quando ele fala isso, o poder da resposta dele atrai o fundamento eterno do céu, porque quem fala isso é Deus. Tanto que o povo judeu, quando pergunta quem é você, eu sou, ele não diz essa expressão, porque essa expressão ela é de cunho, de honra somente para Deus. Ninguém diz assim, eu sou. Esse eu sou é pesado para alguém pecaminoso, alguém falho como nós, nos apresentarmos. Eu sou Carlos dos Santos Silva. Não, me chamo Carlos. Jesus diz assim, eu sou. Aí o peso da glória desce para a terra. Quando o peso da glória desce para a terra,
a leitura que fizemos e fomos ministrados, declara que todo mundo caiu no chão. Sabe o efeito dominó? Todo mundo cai no chão, Jesus fica em pé, só ele fica em pé. E os dele, porque quem está com ele fica em pé. Entende quem ele é e não tem medo do poder que emana dele. Entende quem ele é e não tem medo do poder que emana dele. Como um bom cristão que você é, sabendo que ele é poderoso, deseja todos os dias viver e ter experiências com ele, através do Espírito Santo, que é quem faz essa condução, essa aproximação, e vai quebrando algumas barreiras acerca de graus de dificuldade que nós enfrentamos na busca incessante por recebermos mais da presença de Deus. E quanto mais nós nos apresentamos diante do Senhor, e quanto mais nós nos achegamos perto dele, o seu poder também assusta. O seu poder, a sua ação miraculosa vai sempre impressionar a terra. Só que agora ele está dizendo: eu sou o que preguei, eu sou o que falei, eu sou o que curei, eu sou o que vim cumprir a vontade do Pai. E agora eu vou me apresentar para vocês da forma correta. Então ele está o tempo todo aguardando um momento para se apresentar publicamente. E agora também eu entendo, quando ele dissesse: imagine toda vez que perguntasse: quem é o Senhor? Quanto abalar de estrutura nesse período que Jesus esteve na terra aconteceria. Toda vez que ele precisasse se apresentar, revelando quem ele é acerca da majestade santa. Não, ele só revela na hora certa. E revela para pessoas específicas. Ele está revelando algo muito forte. Mas como é uma leitura com muita riqueza de detalhes, todo mundo cai no chão, levanta e Jesus pergunta de novo: o que é que vocês vieram fazer aqui? A gente veio buscar Jesus. Ele diz: eu não já falei para vocês? Eu não já falei para vocês? Agora veja que a resposta que ele dá na segunda já não atrai o poder mais, porque agora ele quer cumprir o ofício. Então ele diz assim: eu já falei para vocês quem eu sou. Agora, aqui estou. Aqui estou me entregando. Vocês não precisam me arrastar, porque eu me entrego. E aí vem uma dúvida também, eu acho que não é uma dúvida só minha. Por que Pedro precisou tirar a espada para cortar a orelha de Malco? Quem aqui pode trazer uma resposta para nós? Eu tenho uma análise, né? Uma análise. Conjecturando, né? Sempre deixando claro. Embaixo, Jesus, ele, quando vai dispensar os discípulos para a obra, ele diz que quem tivesse 2 capas, né? Vendesse uma. E comprasse o quê? Uma espada. Então, como Pedro é muito precipitado, ele ouviu Jesus falando que quem não tivesse espada tinha que comprar uma. Só que quando Jesus fala isso, ele fala: não, a minha já está aqui. Todo mundo precisava comprar uma, mas a de Pedro já estava do lado dele. Então Pedro está andando com Jesus, mas não abre mão da espada. Está sempre com a espada do lado. Já tem uma aqui, Jesus fala: basta, porque uma única espada na tua mão, meu amigo, não precisa nem ninguém mais aqui ter, já sei que vai ter problema. Resumindo, acontece o momento, eles vão subir esse evento acontece ali no jardim, no Getsemane. E aí ele vai, na hora que vão levar Jesus, ele vai com a espada e corta a orelha. Logo a orelha o quê? Direita de Malco. Porque cortando essa orelha, ele poderia ser, na cadeia sucessória, assumir, ser um sumo sacerdote? Não, porque ele tinha defeito. E com defeito não podia.
Com defeito ele não podia cumprir o ofício. Olha como é tudo organizado. Agora veja como nós somos diante de Deus. Queremos adorar com defeito. Queremos fazer tudo da forma que a gente... Não, Deus sabe das minhas limitações e hoje o que eu tenho para oferecer é isso. É sério. Aquele povo que muitos repudiam, só faz com excelência. Ou não faz. Então, fazer com excelência, se portar com excelência, se preparar para substituir em um nível de excelência ainda maior do que aquele que esteve antes dele. Essa é a preparação nossa. Inclusive eu quero aproveitar, você que tem algum tipo de liderança, desenvolve algum tipo de liderança, se você não prepara liderados para ocupar o seu lugar, você nunca vai crescer na escalada. Você nunca vai ser excelente. Porque você tem que ter o próximo, para poder você também ir para o próximo nível. E tem gente que pega uma liderança e coloca como estatuto perpétuo. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não desenvolve ninguém. Pessoas que têm dificuldade de desenvolver liderança são pessoas raquíticas. São pessoas que não multiplicam. São pessoas que não conseguem chegar nos lugares nem nos destinos que Deus tem. Aprendeu? Aprendi. Ensine. Ah, mas a gente ensina, o povo quer passar. Ensina. Cada um vai revelar o que tem e quem é. Ensina. Ah, mas eu vou ensinar, mas não vou ensinar tudo. Não ensine tudo, que aí a pessoa vai mais rápido te vender. Ensine, porque se ela for traíra, ela vai te vender mais rápido. Aí você já sabe de vez quem é ela. Ensina tudo, dá acesso, dá oportunidade. Tem um monte de gente, principalmente os coaches. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado. Você serve a quem? Ao eu sou? Porque a gente fica sempre acometido com muita coisa. Mas sabe por que nós ficamos muito acometidos? Porque a nossa busca tem ferimento. A nossa busca, a nossa adoração não tem perfeição. E se não tem perfeição, vamos ter algum tipo de problema. A orelha de Malco agora, imagine, Malco vem como alguém para representar uma comitiva, e é o primeiro que perde a orelha. Agora pense o que passou na cabeça de Malco. Pense o que passou. O cara tinha acabado de levantar de uma queda, porque o poder, quando Jesus revelou quem ele era, não pense você que foi tipo um terremotozinho de 1 grau 7, 8, não. Estamos falando de a terra abalou na hora. Então todo mundo caiu valendo. Caiu de uma forma que até para levantar dá trabalho. Mas depois que ele levanta, Jesus se entrega e fala, ó, só interessa a vocês levarem a mim. Todos que estão comigo, não interessa, deixe-os livres. Então Jesus até o último momento é um Deus que sempre vai dar livramento. Deus dá livramento para aqueles que estão com Ele. Deus dá livramento para aqueles que querem viver uma vida reta, íntegra e idônea diante dEle. Livramento vai vir sim, através da sua obediência. Livramento vai vir através da sua persistência, através da sua perseverança em Deus. Pedro arranca a orelha, Jesus pega e bota a orelha. Agora é assustador, que agora não é só um milagre, né? É um membro fora, entrando novamente. E quem faz cirurgia, por mais especialista que seja, vai ficar alguma marquinha da cirurgia, não fica não, doutor José? Fica um negocinho que seja, né? O cara pode ter feito Harvard, todo tipo de aprendizado, laser, thunder, mega, ouro, pó de ouro, mas vai ficar algum sinalzinho ali, que fez uma cirurgia. Ele não passava na sinagoga com esse sinal. Podia viajar o mundo todo, ter um especialista em tal lugar que ele não vai nem aparecer que fez a cirurgia. Não vai aparecer para quem? Porque para quem importa faz uma checagem que o povo não faz. E talvez ninguém está vendo as suas marcas.
e até se disfarça muito bem no meio do povo. Mas você também não vai viver e cumprir tudo que Deus tem, porque importa para Deus o nível de perfeição. Quando Ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. O que é que Deus está dizendo? Perfeição existe, viu? Ah, mas é difícil, é por isso que o nome é perfeição. Quem quer sair de um nível e ir para outro. É para quem não vai andar misturado com muita gente. É para quem vai andar solitário. Observe, que intimidade máxima, profunda de Jesus com o Pai, era só Ele e o Pai. Tinha muitos amigos íntimos e etc. Mas ele dizia, ó, e Jesus dispensou os discípulos e foi para o deserto orar. Foi para o deserto orar. Só Ele e Deus. Essas orações não foram reveladas. Você só tem acesso às orações que compete você a saber. Mas o tanto de coisa, de martírio, de aflição, que nos momentos da solidão, um dia de poder, um dia de glória, um dia de cura, e à noite o diabo lembrando, mas está chegando o dia, está chegando a hora. Aflição. Se afeiçoar com quem está do seu lado. O ser humano se afeiçoa com quem está do lado. Se esse alguém é um bom amigo, por mais que Pedro seja precipitado, sanguíneo ao extremo, Pedro é um bom amigo. Pedro é um bom amigo porque Pedro, até as respostas que ele dá, porventura respostas debaixo de peso de ação de demônio também, mas tinha parte de Pedro. O sentimento de Pedro estava ali no meio também. Ele falou, não faça isso com a sua vida. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Quem faz isso é cuidado. Agora compete àquele que está na posição de liderança, informar de forma coerente que é necessário passar por aquele martírio. E conscientizar ao liderado que não tem problema nenhum, que o futuro é melhor, que o que Deus tem é melhor. A questão é que liderado está vendo o líder morto. Não está vendo o líder debaixo da responsabilidade, motivado a cumprir o propósito. E aí quem vai querer estar em um ofício que o líder já está com a cara de morto, de maluco? Vai dizer, meu amigo, eu vou seguir esse cara. Olha a aflição que está nesse cara. Olha a tristeza na face dele. Porque a alegria interna, o rosto a formoseia. Só que hoje é tome-lhe embate, debate e tudo que você possa imaginar. Até a essa alegria vir para fora, você está achando que o servir a Deus é o martírio do início até o final. E não venha com palavras dizer, não, eu não sou assim. A maioria são. Quando começam as lutas vir, fala, meu Deus, lá vem a luta de novo, lá vem a prova de novo, lá vem o problema de novo. Não acaba não, aqui na terra não acaba nunca. Não vai acabar? Não. Aqui você vai ter 80% guerras para defender o reino. 20% é o dia do descanso. É quando você vai comer, se alegrar, coma, beba. É bom que isso aconteça. É bom que você usufrua desse benefício, porque isso também Deus se alegra. Nesse que está escrito. Mas o restante é guerra. É guerra o tempo todo. Mesmo porque o reino que nós estamos fundamentando é um reino de equidade. É um reino de santidade. É um reino da real justiça. É um reino que as maravilhas celestiais o mundo não sabe e não pode compreender. Não pode compreender. Então você está aqui, mas não pertence aqui. Você está aqui, mas não faz parte desse modelo universal de governo infernal que está todos os dias trabalhando 24 horas para roubar sua atenção, para roubar sua concentração, para impedir você de ter um dia melhor na presença de Deus, começando na sua casa. Não há tempo para nada. Você não tem como nem dedicar tempo ao seu eterno, porque a tua adoração dentro de casa perturba o inferno. Então ele vai criar de tudo dentro da sua casa para que você não adore a Deus em um dia. Quando você não adora a Deus em um dia na sua casa, o diabo ficou feliz da vida. Ah, mas eu não consegui, foi muita coisa. Pronto, muita coisa foi mais importante do que Deus. Então Jesus,
ele sabe separar muito bem. Ele está servindo ao povo, ele está servindo aos discípulos, ele está ensinando, capacitando, mas ele entende que no final do dia, ele tem que se aproximar do Pai. Ele entende que no final do dia, ele tem que ter relacionamento com o Eterno. Ele tem que estar gerando em Deus cada vez mais proximidade. Porque senão as coisas da terra tendenciam a gerar ciclos emotivos ainda maiores. E a nossa ação almática faz com que em uma oração faça assim: se possível, eu queria me livrar disso. Se possível, nem ia hoje pregar. Se possível, nem ia hoje na adoração. Se possível, nem ia hoje para o ensaio. Mas, todavia, eu farei a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é diferente, porque a nossa carne pulsa o tempo todo para regozijo particular, para colheitas individuais, para viver um submundo extraordinário que não existe aqui. Não existe não, aqui teremos momentos. Eternidade é no céu. Aqui teremos momentos, a eternidade é no céu. E não adianta você achar que vai viver uma vida servindo a Deus, servindo no altar, de muita comemoração. Pode ser adoração e alegria, independente do problema. Agora, comemoração pouca. Agora, no final, vai ser feita uma grande separação. E essa separação ela é aguardada há muito tempo. Muita gente morreu aguardando essa separação. Muito homem de Deus que viram muitas coisas acontecerem, que defenderam o evangelho primitivo, genuíno, com unhas e dentes, esperavam o reino chegar e foram levados antes, mas guardaram a confissão da fé, guardaram a esperança fidedigna através da palavra de Deus. Transformou essa palavra em verdade em sua vida e fez com que até o último dia combatessem o bom combate. Guardando o quê? Acabando a carreira e guardando a fé. Que carreira é essa? Que carreira é essa? São os ofícios, são as responsabilidades. Todos os dias você vai ser atacado. O inferno vai combater você. O inferno se levanta para combater e os anjos do Senhor estão posicionados para te defender. O que vai fazer a grande diferença é o seu nível de adoração, é o seu nível de busca, é o seu nível de santidade. Coloca você em um patamar muito mais além. Esse é um tempo de se aproximar muito mais do Senhor. No tempo da solidão, faça o que Jesus fazia. Faça a vontade do Pai. Adore a Ele. Tire um tempo de relacionamento, você e o Senhor. Você e o Senhor, para poder readequar a sua estrutura física, mental, emocional, ao centro da vontade de Deus. Porque a gente se envolve em muita coisa. E oramos muito pelos outros, seguramos muitas mãos, mas precisamos, em um momento específico, segurarmos nas mãos de Deus. Mas agora é eu e o Senhor. Agora eu quero a tua vontade, o teu querer, o teu poder sobre a minha vida. Observe que níveis de intimidade não são confiados nem entregues a qualquer pessoa. O caixa da empresa, a tesouraria da empresa, não pode ser dado a qualquer homem. A administração de tomadas de decisões dentro de uma companhia não é entregue a qualquer pessoa. Não pode ter alguém emotivo, tem que ter alguém que aplique a razão em todas as ações, em todos os momentos, para que assim aquela organização seja exitosa e continue logrando êxito no mercado. Se tratando da escalada, da caminhada cristã, você tem que compreender que um momento você vai estar em uma ceia, o outro momento você vai estar no Getsemane, o outro momento você vai querer se levantar e não vai conseguir porque você está com sono. Vai ter um momento que vai chegar a hora da prova. A prova não é a prova você, é você mostrando quem é Deus na sua vida. Porque Pedro tem uma espada, ele pega a espada e corta. Na hora que vem a tua aflição, você pega o que na mão?
Se fossem roubar hoje a tua adoração, você fosse impedido de adorar, de orar, de se ajoelhar, de gritar, ou de abrir seus lábios para poder declarar que o Senhor é bom. Se tudo isso fosse retirado de você hoje, quem seria você? Quem seria você? Muita gente já não faz isso, então não mudaria muita coisa. Agora quem ama falar, proclamar o Evangelho, vai sentir o gemido, vai sentir a dor ardendo. Roubando aquele que traz a segurança, o equilíbrio e a visão de futuro estabelecida em ti. O que Pedro faz é muito simples. Muita coisa foi falada, e enquanto alguém está falando, eu não tenho noção da profundidade do que é ser cumprido. Porque Jesus está falando, mas agora ele está vendo se cumprindo. Jesus vai ser tomado, vai ser levado agora. E aí é complicado. Ele tem uma ação de amor e vai defender Jesus. Jesus falou: bote sua espada na bainha. Bote sua espada na bainha. Pedro é apaixonado, mas toma umas cacetadas, né? Só vira modelo exímio cumpridor dessa forma. Só que nós não queremos passar por essas guerras do líder dar umas pancadas, falar umas verdades. A gente não aguenta. Fala: que é isso, pô, estou do seu lado o tempo todo. Do meu lado ou do lado da obra? Porque para a obra, o modelo tem que ser exímio. Para a obra, a gente tem que fazer tudo conforme Deus quer. Observe que a maioria dos discípulos não estava na intimidade. Por quê? Talvez pelas variações de pensamentos, as multidões de pensamentos que emanavam neles. Na hora da divisão, na hora da prova evidencial, não iriam suportar. Imagine Jesus chorando, dizendo que a alma está aflita. É todo mundo que suporta ver o líder dizendo que está aflito? Não. Então ele vai levar alguns, até os alguns dormiram, não entenderam o que ele estava falando, porque para eles ainda parecia ser mais uma história, que ainda teria mais tempo. Só que agora está se cumprindo. Levam Jesus, amarram ele. Agora, olha que engraçado. Quando ele diz eu sou, todo mundo cai no chão. Quem tem coragem de botar uma corda em Jesus agora? Quem tem coragem de pegar um homem agora e amarrar? O homem que quando disse eu sou, todo mundo caiu no chão despedaçado. Mas ele diz assim: eu me deixo, eu me entrego, eu estou me dando. Não são vocês que estão fazendo isso. Eu estou aqui debaixo de um propósito. Eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. E importa que eu obedeça. Levam. Aí chega ali no pretório. Pedro e o outro discípulo, que nós não sabemos o nome. O discípulo que ele era muito conhecido, de quem? Da alta cúpula da sinagoga, da alta cúpula do povo ali. Então, quando Jesus é levado lá para a sala, Pedro fica do lado de fora, mas esse discípulo que estava andando com Pedro, na hora que ele chega na porta, ele entra livremente. Quem é esse discípulo que entra livremente para o lugar que Jesus está? Seria, né? Mas não pode não. Alguns estudiosos acham que é João, mas não pode ter sido pelo o final, entendeu? Tanto que além dele, aí já tem especuladores que dizem que como João
o pai tinha indústria de pesca, quem fornecia pesca para todo o sinédrio, para aquele povo, então, e quem entregava era João. Mas não tem nada a ver com isso. A forma pela qual ele entra na sala não dá um sentido de pertencimento ao lugar? Não é alguém que bate para entrar. E quem está na frente, na portaria, já o conhece e o respeita. Porque ele está chegando, Jesus entra e ele vai para onde Jesus está lá, pô. Então, não podia ser João. Senão ia cair no pau, pastor. Tinha que ser alguém. Aí eu penso que poderia ser José de Arimateia ou quem? Ou Nicodemos. Que eram homens que tinham autoridade. Um senador e o outro da alta cúpula ali, das famílias de Jerusalém. E tem um negócio ainda muito mais forte. Além dele entrar, ele entra e volta. E diz assim: libere Pedro. Libere Pedro. Ele tem tanta influência com a ação governamental que ele ainda manda liberar Pedro. Então Pedro também entra. Só que quando Pedro entra, sabe quem é essa mulher que está na porta? Essa governanta? Sabe quem é? Ou é uma irmã, ou é uma prima de Malco. Por isso que ela vai dizer assim: você é um deles. Porque o que é que vem nessa mulher? Quem tentou prejudicar o primo foi quem? Com a espada. Ela fala assim: eu vou arrebentar com você, que passou a espada no meu primo lá em cima. Então, quem é da alta cúpula entra livremente. Só que quando Jesus é levado, amarrado, esse homem já vai seguindo o cortejo, junto com Pedro. Então ele acompanhou o processo. E lá entrou livremente para ter acesso à sala. Depois ele vem e pega Pedro. Pedro entra. A mulher vem perto de Pedro e fala assim: você é um deles, né? Eu lhe vi lá em cima. Eu lhe vi lá em cima, você é um deles. Eu vi o que você fez lá em cima. O diabo sempre quer lembrar, né? O diabo sempre quer lembrar. Viu o que você fez ontem? Eu vi o que você fez ontem. E agora tá dando um aqui, tá tudo maravilhoso aqui, né? Eu já sei, mas eu vi. Eu vi você ontem com a espada, violento. E você, mulher, impaciente. Enfim. Então você vai ver, ele também é conduzido ao local que Jesus está. E ali fazem uma fogueira, porque está muito frio. Pedro está no lugar, porque vai se cumprir aquilo que Jesus falou. Que antes que o galo cante, Pedro iria negar ele quantas vezes? 3 vezes. E é complicado para alguém ouvir, através de história, uma coisa, mas depois ver se cumprir. É assustador, né? Ele nega a 3ª vez, ele... E quem ouviu a conversa? Quando ele passava e dizia: ô, ó o galinho aí, ó. É ele. Porque todo mundo só fala de quem? Vai falar só do velho Judas, né? Das moedas. Só que a pressão que Pedro passa é muito superior para mim. Por quê? Porque é lado a lado, é tete a tete com Jesus, é intimidade para intimidade. Então quem está no nível de intimidade não sabe administrar muito bem o erro que comete. Fala assim: poxa, eu não queria errar, eu não queria fazer isso. E para mim é isso que acontece na vida de Pedro. Pedro é uma pessoa que entendeu quem é Jesus, se submeteu à chamada
Mas quando ele decepcionava Jesus, acabava para ele. Tanto que após esse episódio ele vai fazer o quê? Vai pescar. E esse pescar aí fala muita coisa. É o homem que o Senhor vai usar para edificar a igreja. É o homem que Deus vai usar para, até o dia de hoje, você está ouvindo a palavra, e a aceitação dessa palavra se deu, porque debaixo da dificuldade que ele teve, ele foi em uma casa, na casa de Cornélio, e ali ele pregou a palavra, e Cornélio e sua casa se batizou. E aí você vai ver muita coisa acontecendo, e tudo que acontece de grande imponência, de grande ação de Deus, Pedro está no meio. Ele está no meio porque ele foi chamado para intimidade. Mas até o que deu problema, ele estava no meio porque foi chamado para intimidade. Então você anda na intimidade e vai ter problema também. Deus lhe chamou para algo profundo, algo poderoso, mas você está achando que não vai ter problema. Pelo contrário, você vai ter um monte de problema, porque as possibilidades de você errar são superiores àqueles que não fazem nada. Então, o criticador vai dizer, viu, ele errou de novo. E você tentou quantas vezes? Porque ele tentou 50, errou 1 em você. Então, quem está na linha de exposição se submete a uma pressão superior. Agora, quando detendo de uma autoridade que Deus lhe concede, imagina o peso da responsabilidade. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Olha o peso da responsabilidade. Ele nem sabia o que Jesus estava falando ali naquele momento. Ele nem imaginava, irmãos. Ele está achando, fala igreja, opa, sinagogazinha. Eu e meus colegas, eu e meus amigos pregando um evangelho suave, tranquilo. Jesus está dizendo não, o nome é certo, é pedra. Vai tomar pedrada e vai segurar o rojão. Pedra, podia usar tanta coisa, mas é pedra. Aí você vai ver os eventos mais importantes de Jerusalém, para exposição, para honra e para humilhação, tinha pedra no meio. Você entendeu? Então, para matar Estevão, teve o quê? Para Pedro ser posicionado na igreja, teve que ter o quê? Pedra. Para aquela mulher que Jesus deu livramento, tinha o quê? Pedra. Então, Pedro, ele tem que aprender o que é pedra primeiro. Que às vezes vão dar o título, mas não vão explicar direitinho o que é. E aí você tropeça na própria pedra, que é você. E está achando que é os outros que estão botando pedra para você tropeçar. É Deus dizendo assim, ei, é você contra você. Não tem ninguém não. Já viu aquele povo assim, rapaz, o povo me olha com a cara feia. Cara feia, eu não consigo nem falar com ninguém, porque parece que o povo está me olhando. Não, é você mesmo, pedra, pedra. E às vezes alguém vai no gabinete e fala, não, eu achei que o senhor estava zangado comigo. Eu falo, zangado por quê? Não sei, porque eu olhei assim, eu vi o senhor diferente. Eu falei, diferente? Entendi. Mas eu te falei que eu estava zangado com tu? Não. E por que você não perguntou? Não, eu fiquei meio com vergonha. Ficou com vergonha ou sem? Mas só que é o seguinte, quem erra é terrível. Quem erra e não é totalmente curado, procura o bode expiatório. Dizer, ó, eu não vou amanhã, porque eu cheguei na entrada e não me deram aquela balinha. Deram a todo mundo, eu ainda esperei, dei aceno, mão e não me deram. E na realidade, eu sei o que me fez ficar de pé. Eu sei o que me fez cair. Eu sei o que me mantém no altar. E eu sei o que me afasta do altar. Quem aqui também sabe? Só que nós precisamos sempre que alguém, diga, muda um pouquinho. Você está errado, você vai ter problema. Quando você já poderia de livre e espontânea vontade assumir responsabilidade. Em nenhum momento você vai ver Pedro confrontando Jesus no âmbito de rebeldia.
Porque até aquele momento que Jesus fala, para trás de mim, Satanás, Pedro está dizendo, não faça isso com a sua vida. Não é com a nossa vida, é com a sua vida, Jesus. Que é isso, pô? É um kamikaze? Caminhando para a morte? Por quê? Porque é caminhada, ele não entende, o relacionamento está ficando bom, e o outro dizendo que vai morrer. Vou morrer, você entregue. Quase dizendo, pera aí, pô, a gente vai viver esse momento aqui, ou tu vai ficar o tempo todo falando que vai morrer? E é difícil para alguém que é carnal, que ainda não experimentou de um nível totalmente profundo, e ainda não estabeleceu suas convicções plenas em Deus, ficar ouvindo essas palavras. Então os outros estão tudo calado, dando risada de Pedro, e Pedro só tomando chibatada, mas é corajoso. É corajoso. Esse que abriu a porta lá para Pedro entrar, tinha autoridade para isso. A mulher se lembrou dele e falou, você é um deles, você é um deles. Só que já tinha sido escrito que daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Então, vocês foram entregues pelo próprio Deus, nesses dias para cumprir um ofício. E enquanto você ficar debatendo contra a sua própria forma, sua vida, você vai ficar quebrando sua cara. É importante que você, reconhecendo o Senhor, reconhecendo a sua maestria, se submeta à vontade dEle. Meus irmãos, é debater e combater consigo próprio a vida inteira nossa, praticamente. As brigas são totalmente brigas que não levam ninguém a lugar algum. O descontentamento é descontentamento porque eu tive uma má interpretação. Certo dia teve uma pessoa lá no gabinete, ela foi e falou assim, é porque eu fui maltratado lá embaixo. Falei, foi. Pois naquele dia eu estava com a moral no céu, irmãos, que Deus me falou que foi que ela fez. Aí foi, sabe aquele chute de voleio? Eu matei a bola. Foi, me maltrataram, fizeram isso. Eu falei, coitada de você, não foi? Foi. Falei, isso que você fez. Ela olhou assim, eu falei, Deus me mostrou na sua mente aqui agora. Aí ela começou a chorar. E não foram as duas que foram das últimas vezes, não. Vocês não acharam que foi vocês. Pronto. Foi antes de vocês. É porque daqui a pouco as duas estavam dizendo, foi eu, Jesus. Foi eu. Não foi vocês duas, não. Que também Deus mostrou umas coisas doidas, mas nesse dia eu estava com a moral com Deus. Deus me mostrou até a forma certinha. E quantas vezes acontece isso dentro da igreja? E obreiros são penalizados. Pessoas que estão trabalhando aqui com a maior entrega de coração. E o outro que chegou aqui, porque chegou em pecado, chegou cheio de problema, acha que todo mundo está fazendo o pré-juízo dele. E aí você tem agora que botar a pessoa para sentar e dizer, meu amado, entenda ele. A gente ainda pede a pessoa para entender o obreiro, porque ele diz, não, me tratou super mal, tratou mal mesmo. Mas tem obreiro também que trata mal às vezes. Tem, que é humano. E o humano, às vezes, o cão entra, né? O cão entra no cara, o cara diz assim, eu estou no meu direito. E aí ele reivindica o direito dele até chegar aí em algum lugar. Mas eu estou falando de pessoas que Deus chamou nesses dias. E você precisa compreender o que Deus está requerendo de você. Para você não perder mais tempo. Para você não desperdiçar mais as oportunidades maravilhosas que Deus está lhe concedendo. Quanto tempo tem que você conhece o Evangelho? Quanto tempo tem que você conheceu a primeira vez a palavra de Deus? Quanto tempo tem que Deus diz, ei, bora! Eu nem sei qual é a minha chamada. Nós fizemos a escola de obreiros aqui. E aí tem uma etapa que a gente pergunta assim, qual é a sua chamada? Ela falou, eu nem sei que chamada eu tenho. Mas você acha que você tem uma chamada? Eu falei, rapaz, não. Então, Deus chamou esse monte de gente para ficar sentado no banco. Sério, que você acha que Deus ia fazer isso com vocês? Botou meia dúzia para trabalhar e vocês para só tomar de ventinho. Não, irmãos.
Ele está chamando. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Que escolha é essa? Escolha por disposição, escolha por antecipação, escolha por estar comprometido, totalmente entregue à visão, à missão e ao propósito. Isso é. Poxa, eu fui chamado, mas ninguém me escolheu. Tu fez como? Fez zoada? Fez, tô aqui, não sou de fazer zoada. Pronto, então faz alguma coisa sem zoada para ver se Deus não lembra de você, não grita seu nome. Então, não faz nada e quer ser lembrado. Não faz nada, não, eu estou aguardando. Eu estou aguardando o tempo que Deus vai me chamar. Deus já te chamou no dia que te trouxe. Agora é você dizer assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Qual é a forma que o Senhor quer me usar? Todo mundo, todo coração tem um tipo de desejo. Tem algo que queima e consome você. Pode ver, tem gente que é para o lado social. Tem gente que é para o lado do ensino. Tem gente que é por ser levita. Isso vai queimando dentro da pessoa. E você, na obra de Deus, você é o quê? Você produziu o quê na obra de Deus? Discórdia? Desacordos? Porfias? E se esconde no meio desses descontentamentos. E é totalmente impedido de cumprir aquilo que Deus tem a fazer na tua vida e através da sua vida. Deus te chamou para ser ferramenta, instrumento, bem orquestrado, com as diretrizes do altar, para fazerem algo poderoso nesses dias. Mas eu, por conta própria, consigo estabelecer um reino? Eu sozinho consigo? Não. Observe que o próprio João Batista, ele está batizando o povo. Olha que tremendo, irmãos. Ele está batizando o povo, e ele está lá batizando, falando: raça de víbora, quem vos fará escapar da ira vindoura? E está todo mundo tibum, todo mundo batizando. E batizava, era filas e mais filas. Quando ele viu que a concentração do povo estava fitando o olhar nele, como se ele fosse o cara, ele falou: espera aí, eu batizo com o quê? Uau! Mas após mim vai vir o quê? Aquele que batiza com o quê? Fogo. Não estejam contentes só com esse momento. Há muito mais a ser revelado no reino. Há muito mais a você experimentar. Quanto mais vocês decidirem ser quem Deus chamou, mais o reino vai confiar em você atributos, atividades, missões, funções, e isso vai levando você na escalada do êxito cristão a patamares nas esferas espirituais. Sim, existem patentes absurdas no mundo espiritual. Você vai vencendo aqui, vai crescendo lá. Vai vencendo aqui, vai crescendo lá. E o vencer aqui é como? O vencendo aqui é perdendo, segundo Jesus. A matemática de Jesus é diferente da nossa. Então aqui você está perdendo, está gemendo, chorando, e Deus está dizendo: ganhou mais um ponto para ele. Aí ele está chorando muito porque perdeu, mas em mim ele ganhou, em mim ele acertou, ele decidiu por mim, ele decidiu por amor de mim fazer isso, se submeter para viver isso. Então, quer saber, para a gente cravar hoje e chamar os oficiais para vir para cá já da ceia. Os oficiais vêm para cá, já faz aquele enfileiramento aqui. O que é que está faltando em nós? Embainha a tua espada. O que foi que ele falou para Pedro? Tá bom, guarda a tua espada. Guarda a tua, usa a minha. Guarda a tua e toma a minha. O que é a minha espada? Tudo que é seu. O que é a espada de Deus? Tudo que é de Deus. E tudo que é de Deus, você vai gemer um bocado. Porque você tem que estar preparado. No meio da multidão, para Jesus olhar para vocês assim: para trás de mim, Satanás. E todo mundo vendo, cara. O Senhor me humilhou ali no meio daquela multidão, não foi? Você quer o quê? Você quer o quê? Vocês estão pensando que eu vim trazer o quê? Paz?
Não vim trazer paz. Não vim. Eu vim fazer cumprir a vontade do Pai. E para cumprir a vontade do Pai, decisões e posicionamentos devem ser adotados todos os dias. O Senhor está te chamando, mas guarde a sua, porque o que fez os soldados que foram pegar Jesus foi a espada ou foi o poder? Bora? Foi a espada ou foi o poder? Segundo a leitura que nós fizemos, e quando Jesus falou, sou eu, eles ficaram perplexos e todos caíram no chão. E o coitado do Pedro, aquilo não foi suficiente para ele. Que ele viu aquilo acontecendo, todo mundo caindo no chão. Mas quando todo mundo se levanta, ainda pega uma espadinha para arrancar a orelha de Malco. Ele fala, ei, guarda essa espada, menino. O poder do céu é melhor. O poder de Deus é melhor. A glória de Deus é maior. Toda vez que você quiser usar a sua espada, você vai ser envergonhado. Toda vez que você quiser agir por conta própria, você vai jazer de problema. Agora, quando você quiser obedecer, fazer cumprir a minha vontade, aí o reino vai se revelar para você. Então o reino, ele quer se revelar. O reino, ele quer cumprir coisas maravilhosas em nossa vida, amém? Amém. Mas você está disposto a guardar a espada? Guarda a espada, ciclo emotivo. Guarda a espada, vontade própria. Guarda a espada, querer particular. Guarda a espada, tem que ser da sua forma. Guarda a espada. Coloca a tua espada na bainha. Eu quero ver você ter capacidade de, mesmo Jesus liberando você para andar com a espada, não usá-la. Eu quero ver você ter essa capacidade. Jesus lhe outorgando para andar com a espada, e você só andar e não usá-la. Porque lá embaixo ele falou, aquele que não tem espada, venda a sua capa e compre. E comprar para quê? Não é para usar. Existe a força de representatividade, para que detém uma hegemonia de respeito. Aqui fala de posicionamento, de atributos que cada um recebe no decorrer da caminhada cristã. Mas há uma unidade ou uma unicidade, vamos assim que é melhor. Quando o poder vem. Quando o poder vem, todo mundo cai. E o que isso faz com você? Vai definir quem é você diante de Deus. Todo mundo aqui já foi exposto à alta quantidade de poder de Deus. Ou a grande maioria. Alta quantidade de poder de Deus. E o poder assusta. O poder afasta e o poder aproxima. Que Deus quer te levantar nesses dias para usar a espada dele e manifestar da glória dele. Você pode se colocar de pé um minuto. E ele está convocando também soldados. Ele está convocando soldados nesses dias que vão fazer a diferença. Você que porventura em algum momento na sua vida se afastou. Foi um soldado bom, mas aí usou a espada errada. E isso gerou algum tipo de problema e você se afastou da presença de Deus. O Senhor quer te dar a espada certa também nessa noite. Ele quer te dar a espada que manifesta poder. E aí eu queria perguntar se tem alguém aqui afastado do Evangelho, que gostaria de fazer uma aliança com o Senhor
voltar para o altar, voltar para a presença. Antes de nós passarmos por esse momento, de nos assentarmos à mesa,